Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, gastou mais de 690 milhões de reais em ações de fiscalização contra crimes ao meio ambiente. A gente recebe mais uma vez de Brasília Luciana Verdolinho. Luciana, 99% desse orçamento do órgão foi para políticas de proteção aos indígenas, é isso? É isso mesmo, Tiago. Esses valores são referentes a 2021. Foram ações de fiscalização para coibir crimes como extração ilegal de madeira, garimpo, caça e pesca nas áreas exatamente indígenas. Os valores foram utilizados durante todo o ano passado. Mais de 30 grandes ações de fiscalização foram implementadas na proteção das terras indígenas nos últimos 3 anos, em parceria com o Exército, Polícia Federal, Força Nacional, IBAMA e ICMBio, segundo informações do governo federal. O governo informa também que tem investido no Vale do Javari, onde aconteceu aí esse crime que chocou toda a comunidade nacional e internacional. Os valores teriam sido 100% superiores aos investidos em 2019, levando-se em consideração 2016 e também 2018. 10 milhões de reais nos últimos 3 anos. As ações para promover também a saúde indígena foram ampliadas 100% também nesse período de 3 anos. Agora a gente vê que a violência contra os indígenas realmente é uma questão que exige preocupação, exige um novo olhar das autoridades. A informação que chega no Mato Grosso do Sul é de que num confronto com policiais do batalhão de choque, 7 indígenas teriam se ferido. Isso por conta de problemas com relação a terrenos, a áreas indígenas que ainda não teriam sido reconhecidas. Inclusive, um indígena morreu lá no Mato Grosso do Sul ontem. Essa semana, várias etnias estiveram aqui em Brasília para protestar, inclusive contra a morte de Bruno e o jornalista Dom Philips, e pediram também ao Supremo Tribunal Federal pressa na análise daquele novo marco temporal. Eles saíram em passeata pela esplanada dos ministérios, foram até o Supremo Tribunal Federal ressaltar a importância de se rediscutir o assunto, exatamente para cuidar dessas questões relacionadas à propriedade de terras indígenas que ainda não foram definidas pelo governo federal. Luciana Verdolim, com esses números da FUNAI, diretamente de Brasília, agora girando o doutor Cristiano aqui nos nossos estúdios para comentar esse assunto. Doutor, qual é a omissão do Estado? Quando eu digo Estado, não só federal, mas também os estados e os municípios nesse combate à violência na Amazônia e nesses 2 crimes que chamaram muita atenção, não só aqui no Brasil, mas também no exterior. Olha, esse tipo de prática de violência aos povos indígenas e aos povos que sejam considerados mais vulneráveis, realmente são uma prática que devem ser combatidas, né, duramente pelo governo federal e, naturalmente, pelos estados e municípios. A prerrogativa de proteção aos povos indígenas, ela é do governo federal. Por isso que a FUNAI e os órgãos do governo federal, eles devem desenvolver, assim como fazem, políticas públicas justamente para a proteção desses povos. É um direito constitucional, isso consta na Constituição, não é uma decisão política. É um direito constitucional, é uma determinação constitucional que o governo federal venha a garantir as condições de vida desses povos indígenas, especialmente nos espaços demarcados, nos espaços próprios para a sua atuação, para a sua vivência. Portanto, é fundamental que esse tipo de gasto, que esse tipo de prática seja mantida, continue sendo mantida e que os órgãos do governo federal venham com o tempo a aprimorar cada vez mais as formas mais efetivas de controle da exploração indevida dessas regiões, a forma de controle de que, eventualmente, outros exploradores não venham a ultrapassar e invadir as áreas demarcadas aos povos indígenas
e principalmente que não venha a acontecer situações graves como essa que aconteceu, onde militantes da causa indígena, indigenistas, jornalistas foram executados por conta dessa, ao que tudo indica, pelos elementos que têm constado aí das divulgações da mídia, por conta dessa militância de proteção aos povos indígenas.